Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no livro do profeta Samuel. Nós vamos pegar o exemplo dessa grande mulher e vamos aprender 5 tópicos dentro do tema da mensagem. Como Deus pode usar os problemas em sua vida ou na minha vida. Livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo de número 5 e o versículo de número 10. Amém? Todos acharam? Podemos ler, diz assim: porém Ana dava uma parte de excelência, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aqui eu já vejo que começa a mensagem com um problema. Amém? Versículo 10. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Você pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ser breves e objetivos, para que possamos orar nesta noite, amém? Vamos lá. Significado do nome de Ana: representa graça, benevolência ou favor. Agora você vai abrir comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim, ó: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Vou só chegar um pouquinho isso aqui para frente, porque eu sou baixinho, está distante. Irmãos, nós acabamos de iniciar uma leitura aonde fala de uma mulher que ela enfrentou vários problemas na sua vida, porque o seu marido não tinha só ela como esposa, ele tinha outra esposa, que era Penina, e Penina confrontava diretamente Ana, porque Ana não podia dar à luz, porque ela era estéril. Eu acredito que Ana tinha diversos problemas, mas ela escolheu este para lutar e alcançar a vitória. Eu abro um parênteses na minha vida e na sua vida. Qual é o problema que você nesta noite vai escolher para você lutar? Vamos lá. Os problemas que você enfrenta, ou vai derrotá-lo, ou vai desenvolver você, dependendo de como você responde a eles. O problema, irmãos, quando nós enfrentamos nas nossas vidas, o problema é ele nos prepara para ver se nós vamos ser vitoriosos ou vamos ser derrotados. Se você analisar a Bíblia, muitas pessoas, quando Deus permitiu o problema ou a luta vir sobre eles desistiram. Vou te dar um exemplo. Quando Deus permitiu que Jó passasse um momento difícil, quem foi a primeira a desistir? Sua mulher. Ela chegou e falou assim para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque quando estava tudo bem na vida de Jó, ela não chegou e não tomou essa atitude. Mas quando o problema veio, ela se afastou. Hoje não é diferente. A igreja de Cristo em geral acontece isso. Quando Deus permite uma situação difícil vir sobre a igreja, muitos param no meio do caminho. A nação de Israel foi assim. Eles clamaram 450 anos para serem libertos da escravidão, mas no meio da caminhada, no meio da promessa, murmuraram, questionaram,
e muitos não entraram na promessa, na terra. E hoje não é diferente. Deus às vezes permite eu e você passar momentos difíceis, porque Ele vai começar a modelar ou moldar o nosso caráter. Vamos lá. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue ver como Deus quer usar os problemas em nossa vida. Todos os problemas na nossa vida, a gente aprende uma lição. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui preso, eu aprendi uma lição. Eu tive que escolher. Eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que ter atitude. Para quê? Através desse problema, Deus moldou o meu caráter para escolher o melhor para a minha vida. E você nesta noite? Qual foi a situação que Deus te colocou e me colocou para Ele mudar e transformar o seu caráter e te fazer nesta noite uma mulher virtuosa para alcançar os objetivos que Deus quer para mim e para você? Ana não desistiu. Ela tinha os seus motivos. Ela podia olhar e falar assim: Eucana prefere Penina, porque Penina de tempo em tempo dá luz a filho para ele, eu sou estéril, ele não vai se importar comigo. Mas ela não desistiu. Sabe qual é o grande defeito da igreja de Cristo hoje? Porque ela desiste facilmente. Vai se concluir 2 anos da pandemia. Quantos cristãos desistiram? Quantos cristãos abandonaram? A pandemia foi permissão de Deus, para Deus mudar o caráter da igreja, para moldar o caráter da igreja, para mostrar quem eu e você somos. Porque é muito fácil cada um de nós subimos aqui e mostrar uma coisa, mas lá fora, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, dentro de onde você trabalha, é lá que Deus te conhece, é lá que Ele quer que eu e você façamos a diferença. E Ana fez a diferença dentro da sua casa, tendo uma inimiga. Às vezes temos inimigos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, lutando contra aquilo que você almeja alcançar. Ana não foi diferente. A Bíblia diz aqui que ela chorou com amargura de alma, mas ela não desistiu. No capítulo 1 dos versículos adiante ela fala, ela fez um voto: Senhor, eu não tenho condição, eu não posso, mas o Senhor pode. Mas se o Senhor me der um filho, ela determinou o que ela queria, irmão. Pastor Júnior pregou aqui domingo, aqui, Deus vai satisfazer o desejo do teu coração, mas quando eu e você estiver aliançado em Deus. Por que Ana alcançou vitória no meio do seu problema? Porque ela aliançou com Deus um compromisso. Ela não desistiu. E nós desistimos com facilidade. Vamos lá. Primeiro tópico: Deus pode usar o problema para chamar a sua atenção. Quando está tudo bem na nossa vida, você ora. Quando está tudo bem na sua vida, você jejua. Quando está tudo bem na sua vida ou na minha vida, você lê a Bíblia. A maioria das vezes nós não fazemos isso, porque está tudo bem. Você olha para a sua casa, a paz, a alegria, a harmonia, a prosperidade, a vitória, não para de chegar. Mas às vezes Deus permite uma situação adversa acontecer para chamar a minha e a sua atenção. Por que Deus permitiu ser preso? Para chamar a minha atenção. Aí você fala, mas Deus permitiu você ser preso? Porque eu nasci num berço evangélico. Mas quando eu atingi uma certa idade, eu deixei Deus de lado. Aí Deus falou assim, então preciso permitir alguma coisa acontecer na sua vida para chamar a atenção
que existe um Deus que cuida de nós. Quando eu e você temos compromisso com Deus, Deus cuida de nós, como cuidou de Ana. Como foi falado aqui no louvor, Deus tem o tempo e a hora para chegar a bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, naquilo que você almeja. O próprio sacerdote não entendeu. Às vezes as pessoas não entendem o grau do problema que você está enfrentando. E a primeira coisa que ela faz é te julgar. O sacerdote olha para aquela mulher e fala: até quando você vai ficar embriagada, mulher? Como filha de Bilial. Ela não estava embriagada, estava lhe faltando força, mas ela mexia os lábios, porque Deus via o íntimo dela. E Deus deu vitória a ela. Conforme ela pediu, Deus deu. Então Deus usa o problema para chamar a sua atenção. Às vezes Deus precisa acender uma fogueira debaixo de você, para você movimentar o problema. Muitas vezes nos apontam uma nova direção e nos montua mudanças, e Deus tenta obter a sua atenção. Às vezes são tantos problemas na nossa vida, que às vezes Deus está na nossa frente e não conseguimos ver Ele. Por quê? Nós focamos tanto nos problemas, e Deus quer que você foque a sua atenção nele. Quando eu e você focarmos a atenção em Deus, nós vamos começar a obter resultado. Nós vamos começar a obter resposta, como Ana fez. Ana focou no seu problema, enquanto Deus não deu vitória, ela não parou de orar. Vamos lá. Às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Você está entendendo o que Deus quer falar com você? Você está entendendo por que Deus permitiu eu ser preso? Para mudar os caminhos que eu estava trilhando. Eu não sei o que você tem passado. Talvez você tenha direcionado caminhos que estão te distanciando de Deus, e Deus às vezes permite acontecer alguma coisa no meio desse caminho, para chamar a sua atenção, para Ele te dar a direção certa, como Ele fez com Ana. Por que Deus permitiu Ana nascer estéril? Porque Ele já vê lá na frente. É o que eu sempre falo, os meus olhos conseguem ver até a ponta do morro. Até ali eu tenho segurança, mas e atrás do morro? Só Deus sabe o que me aguarda, só Deus sabe o que me espera. Deus já conhecia Ana, Deus no ventre da mãe dela, porque sabia que ela tinha dentro dela 3 coisas: fé, atitude e ação. Quando essas 3 coisas entram em ação, promove o milagre, promove a mudança, promove a conquista, como Ana conquistou. Ela pôs em ação, irmão. Muitas vezes quando enfrentamos problemas, queremos fazer como o profeta Elias, esconder na caverna. Não queremos ver Deus, não queremos ver ninguém, não queremos vir na igreja, não queremos mais orar, não queremos mais jejuar. É nesta hora que temos que fazer como Ana. Onde Ana estava? Lá no templo, nos pés do Senhor, clamando, e muitas vezes não tinha voz, mas ela mexia os lábios. Mas o Senhor, que ouve todas as coisas, estava assim: Ana, pode falar, porque o Pai te escuta. Eles não te entendem, mas eu entendo. Muitas vezes as pessoas olham para você e não compreendem a sua vida, mas Deus te entende, Deus te compreende, e na hora certa a vitória vai chegar, para que o nome dele seja glorificado. Deus deu uma lição em quem? Em Penina. Ela fez de tudo,
para Ana desistir? Quantas pessoas já fez de tudo para você desistir? Do seu trabalho, do seu ministério, daquilo que Deus te confiou. Muitas vezes nós somos afrontados a desistir. Agora eu entendo porque Deus me deu essa mensagem essa madrugada. É tanta coisa que acontece na nossa vida, que às vezes vem para tentar fazer nós desistirmos. Você abandonar tudo, você deixar tudo. Não troque o banquete pelo prato. Deus te dá banquete, não te dá prato. Quem dá prato é Satanás, mas Deus dá banquete, 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 para mudar a história da sua vida, da minha vida, da sua casa, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Ele dá banquete. E tem muitos que têm deixado o banquete de lado para comer no prato. Não troque o banquete pelo prato. Ana não trocou. Quantos pratos veio diante de Ana para ela desistir? Ela não falou: não vou desistir, porque o meu rei vai me servir o banquete. O banquete. Segundo, Deus pode usar os problemas para provar você. Deus sempre tem testado a sua fé com um problema. É mentira que eu estou falando? Você pode vencer uma batalha aqui agora, mas quando você chegar lá na porta, você vai estar enfrentando outra. Deus sempre vai te confrontar a sua fé, para ver até onde você confia nele. Porque tem pessoas que só confiam em Deus quando Deus dá, mas quando Deus fica em silêncio, a pessoa fala assim: Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece de ninguém, porque Ele respeita a hora, o tempo que Ele determinou para a vitória chegar na sua vida. Quando Ele fez uma promessa a Abraão, Abraão tinha 75 anos, foi se cumprir depois de quantos anos? 25. Confrontou o quê? A fé de Abraão. Eu acredito que muitas vezes a mulher dele deve ter chegado e falado assim: Abraão, quando eu vou ficar grávida, se eu sou estéril? Deus estava testando a fé. Deus está testando a minha fé, a sua fé nesta noite. Às vezes Ele permite o problema bater na nossa porta para testar até onde nós acreditamos nele. Deus testou Ana e Ana foi aprovada por Deus e alcançou a vitória. Tiago capítulo 1, versículo de número 2 e 3 diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A fé te dá estratégia através da paciência para obter a vitória, como Ana alcançou. Terceiro, Deus pode usar os problemas para corrigir você. Tem algumas lições que aprendemos somente através da dor e do fracasso. Você já viu quando você recebe uma orientação? Chega uma pessoa perto de você e fala assim: ó, não faça isso. Se você fizer, vai ter consequência. Aí a pessoa vai lá, cai e quebra a cara. Aí o que aconteceu? Ele vai sentir dor e se sentir o quê? Fracassado. Antes de acontecer qualquer coisa na nossa vida, o Espírito Santo, Ele nos orienta. E muitas vezes nós vamos contra a orientação de Deus. Aí Deus permite vir o quê? A dor, o fracasso, para que eu e você voltamos lá sobre os pés dele.
Vou te dar um exemplo de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, Davi. O que aconteceu com ele? Ele era um rei que venceu Golias, mas ele fracassou em olhar Betseba. Ele fracassou em matar o seu fiel soldado. E o que ele sentiu? Dor, porque o filho que Betseba esperava, Deus matou. Para ele sentir dor e voltar aos pés do Senhor. Ele foi pego desprevenido? Não, ele foi orientado. Mas ele tentou lutar contra a tentação. A Bíblia nos ensina a você fugir da aparência do mal. Porque a nossa carne ela é fraca. Se você ficar no meio uma hora, você não vai aguentar e vai praticar o erro. Mas o Espírito que habita em nós, toda hora acende o sinal de alerta. Ele apita. Opa, sai fora daí. Sai fora daí quanto há tempo. Porque senão você vai sentir dor e fracasso. Salmos 119, versículos 71 e 72, diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Quem estava falando isso? Davi. 72, melhor para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas e outros prata ou ouro ou prata. Ele aprendeu. Deus permitiu ele sentir dor para aprender. Às vezes Deus permite nós sentirmos dor para aprendermos a ser homens e mulheres de caráter na sua presença. É muito fácil adorar a Deus quando Deus está dando, mas eu quero ver quando Deus começa a tirar, se é fácil adorar. Não vai existir na face da terra um homem como Jó, que adorou tendo ou não tendo, ele adorou. Esse é o exemplo de caráter que Deus quer que eu e você adquirimos hoje. Tendo ou não tendo, Ele continua sendo Deus. Você conquistando ou não conquistando, Ele continua sendo Deus. Tem pessoas que falam assim: se Deus não me dá, eu não faço mais louvor, eu não prego mais, eu vou sentar no banco. Aí, Deus não precisa de você não, irmão. Se você não quiser, Ele vai mandar pedra clamar no meu lugar e no seu lugar, mas a palavra não vai deixar de ser ministrada. Se for preciso, Ele usa a mula para transmitir a palavra para aquele que é sedento. Tem pessoas que ficam assim: se eu não estiver lá, Deus não faz. Ei, quem é eu e você para falar? Você estando ou não estando, Deus faz. Quem faz é Ele. Ou eu e você não fazemos nada. E você vê muitas pessoas hoje subindo em cima do altar e falando: eu oro, eu faço. Ah, tadinho dele. Quem faz é Deus. Quem pode é Deus. Quem tem poder é Deus. Quem tem condição é Deus. Porque nós somos falhos, pecadores. Quem é o pecador para fazer alguma coisa? Só Deus que faz, só Deus que pode, só Deus que quer te dar e quer mudar a minha história e a sua história. Quarto, Deus pode usar o problema para proteger você. Vamos lá, o problema pode ser uma bênção disfarçada que te impede de ser prejudicado por alguém mais sério.
Quando aconteceu deles me prender, podia ter acontecido uma coisa mais séria. Porque quando eu fui preso, me soltaram, eu queria matar o cara que me deu a nota. Por ser preso na minha vida, talvez o que eu vou falar, você vai falar assim: esse irmão agora ficou doido, ele está falando heresia. Não, eu estou falando que o Espírito Santo ministrou na minha vida e eu vivi. Deus ser preso foi uma bênção para a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus me livrou de ter problemas mais sérios no futuro. Porque quantos amigos morreram do meu lado, mas a oração da minha mãe, o Deus escutava e dava a proteção. Então foi por isso que a bênção disfarçou e me alcançou. E hoje estou aqui. Aprende com seus erros, aprende com seus problemas, porque Deus vai te dar vitória. Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. Gênesis 50, versículo 20, que diz assim: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Tentaram fazer o que contra mim? O mal. Quantas pessoas tentam fazer o mal contra você? E Deus tem feito esse mal se tornar bênção na sua vida, para que você seja grande, para que o nome dele seja exaltado. Quantas pessoas vêm maquinando mal contra mim, contra você? Aquele mal Deus vai fazer se tornar o bem e vai nos dar vitória. Quinto, Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar você. O problema, quando respondido corretamente, são constituídos de caráter. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. É o caráter que chama a atenção de Deus, não é o conforto. E hoje as pessoas estão trocando o conforto pelo caráter. Muitas pessoas na igreja estão querendo conforto espiritual, conforto no seu dia a dia. Deus não quer o conforto, porque nós estamos aqui de passagem. Deus quer o nosso caráter. É o nosso caráter que vai nos levar a entrar na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra que Deus está preparando. Não é o conforto, é o caráter que Deus se preocupa nesta noite, na minha e na sua vida, para alcançar o quê? A vitória. O seu relacionamento com Deus, o seu caráter, são duas coisas que você vai levar com você para a eternidade. Amém? A Bíblia fala que você vai entrar lá com a sua mansão. A Bíblia fala que você vai entrar lá com o seu carrão. A Bíblia fala que você vai entrar lá no céu com a sua conta bancária cheia. Não, é caráter e relacionamento. Caráter e relacionamento. Se não tiver essas duas coisas, não entra lá. Hoje se vende bênção no altar. Hoje as pessoas põem Deus como um cobrador. O que Deus tinha que fazer, já fez. Eu não vou cansar de falar isso. O que Deus tinha que fazer para mim e para você, já fez. Quando Ele entregou Jesus, quando Jesus foi morto, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele falou: Pai, está consumado, está decretado, está selado a vitória da igreja.
Deus não precisa fazer mais nada para mim, por você não, irmão. Quem tinha que fazer já fez. Mas existem homens que sobem em cima do altar e ficam ameaçando as ovelhas de Deus, a igreja de Deus, falando que ele tem que dar, tem que fazer isso aí, irmão. Deus quer o seu caráter e o seu relacionamento com ele. É isso que Deus quer. Tudo que eu e você temos vai ficar aí. Quer ficar com tudo que eu tenho? Quer? Se Jesus me levar agora para ficar com a carteira aqui no meu bolso, o carro está parado ali, a chave está na perna direita, pode ficar com tudo. Isso aí não vai me levar lá em cima não. O que vai me levar lá em cima é o caráter e relacionamento. O que levou a Ana a ser vitoriosa, o caráter e o relacionamento que ela tinha. O que levou Jó a ser vitorioso, o caráter e o relacionamento que ele tinha. O que levou Enoque a ser transladado por Deus, o caráter e o relacionamento. O que levou Elias na carruagem, o caráter e o relacionamento. É isso que Deus quer da igreja: caráter, relacionamento, intimidade, conhecendo a verdade, que é a palavra. Quando eu e você conhecemos a verdade nos alimenta, a verdade nos sustenta, a verdade nos dá fé, a verdade nos faz ter paciência, a verdade nos faz perseverar para alcançar a vitória. Foi por isso que Ana foi vitoriosa, irmão. E se você vê que ela cantou um hino da vitória, ela pediu um só e Deus deu mais ela 5. Falou assim: Senhor, eu quero só um. Não, falou: não, eu sou o Deus de milagre, eu sou o Deus de multiplicação, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não vou te dar só um, não, vou te dar vários. É o que Deus quer fazer com você. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Romanos 5, versículo 3 e 4 diz assim: e não somente isso, mas também nós gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Versículo 4: e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Está passando dificuldade? Está passando luta na sua vida? Agradeça, louva, porque a sua luta você vai adquirir experiência. É muito fácil eu falar da experiência do meu vizinho. Você tem que ter sua experiência íntima com Deus, porque temos que ser íntimos com Deus, porque a Bíblia fala: vai ter 2 na cama, um vai ser tomado, o outro para trás. Tem que ter o quê? Intimidade, experiência. A luta nos faz adquirir experiência. Este é o ponto. Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não reconhece mais. É muito mais fácil, rentável, quando você coopera com Ele quer. É muito fácil quando eu e você cooperamos com aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele. Para encerrar a mensagem, nós orarmos. Romanos capítulo 8, versículo de número 37 diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Todas está no plural, estas está no plural, coisa está no plural, somos está no plural, mais está no plural, vencedores está no plural. Então não existe nada que Deus não pode dar vitória.
Em tudo somos mais do que vencedor, mesmo você não vendo. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Fica de pé. Eu vou ler o último versículo para a gente orar. Lucas 1:37. Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Qual é o problema que você entrou hoje aqui na igreja? Talvez é só a saúde. Talvez você está enfrentando um momento financeiro. Talvez você está enfrentando um momento no seu casamento. Talvez você está enfrentando um conflito com os filhos. Porque a geração de hoje de filhos está sendo difícil você educar. Eu tenho um pequenininho lá que às vezes com 4 anos ele quer me afrontar. Às vezes o adolescente, eu tenho uma menina de 13 anos, eles não sabem o que é não. A vida, preste atenção, nem sempre você vai ouvir sim. Às vezes você precisa ouvir não, porque o não vai mudar o seu caráter. Às vezes você vai ser preciso ouvir o não de Deus, porque Ele tem o melhor para você através do não. Porque se a gente sempre ouvir o sim, às vezes nós vamos passar por momentos de dor e fracasso. Então é por isso que temos que aprender a ouvir o não. Amém? Então não existe nada que Deus não possa fazer dentro da vontade e do querer dEle. Tudo Ele pode, mas tem a sua vontade e o seu querer. Amém? Quero deixar essa palavra para mim e para você nesta noite. Os problemas que você tem enfrentado, os problemas que eu tenho enfrentado, faz parte para Deus mudar o nosso caráter e o relacionamento com Ele ser melhor. É isso que temos que pensar daqui para frente. Caráter e relacionamento. Não fique focado nas coisas materiais. Porque a Bíblia diz, busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não preciso ficar pedindo, porque Ele vai acrescentar aquilo que eu preciso. Se me faltar alimento, Ele vai tocar no coração da Esther, para ela chegar lá em casa e falar assim: Leandro, Deus mandou te abençoar. Eu creio nisso. Não é humilhação, não, é provisão de Deus, porque você está buscando primeiro o reino de Deus, e as outras coisas o Senhor vai acrescentar.